Nós vamos agora trabalhar na página 44. O assunto de hoje é fatoração, tá bom? Então, vamos lá com a professora? Muito bem. Bem, vocês sabem que fatorar, o que é fatorar? É você transformar, expressar o número na forma de uma multiplicação. Então, por exemplo, 9. 9 nós sabemos que é 3 vezes 3, certo? 50, o que é 50? Então, 50 poderia ser 2 vezes 25, por exemplo, ou poderia ser 2 vezes 5 vezes 5, certo? 18 poderia ser 3 vezes 3 vezes 2, e assim por diante. Então, vamos ver aqui mais um exemplo. 48, quanto seria 48 na forma fatorada? Então, pessoal, vocês lembram que nós, para fatorarmos um número, nós transformamos esse número em fatores primos, né, numa multiplicação cujos fatores, fator é o termo de uma multiplicação, né? Então, os números primos, eles são 2, 3, 5, 7, 11. E o que são números primos? São aqueles que podem ser divididos por ele mesmo e por 1. Então, nós começamos sempre com o 2, que é o primeiro, né, número primo. Aí, aqui vai dar 48 dividido por 2, 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Agora, não podemos mais dividir por 2. Então, agora, o próximo primo será 3. Então, 3 dá 1. Então, 48, na verdade, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo? 24 é daqui para cá, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, ou 8 vezes 3, né? E 72, vamos lá, 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, não dá mais por 2, então o próximo primo é 3. 3, 3, 1. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3. Muito bem. Então, fatorar é transformar, expressar um número numa multiplicação, cujos fatores, né, os membros desta multiplicação, eles são números primos, tá certo? Muito bem. Agora, e se nós tivermos uma se nós tivermos uma expressão algébrica, como que é que nós vamos fatorar uma expressão algébrica? É isso que nós vamos fazer hoje. Então, o primeiro passo que nós temos que ter é transformar a expressão algébrica num produto. Então, veja, ó, 8. 8 não é 2 vezes 2 vezes 2? 20. Não é 2 vezes 2 vezes 5? Agora, percebam, eu tenho aqui um fator comum, ó. Qual é o fator comum? É o 2 vezes 2, que seria 4. Então, nós colocamos esse fator comum, o que nós chamamos de evidência, quer dizer, separadinho, certo? É o primeiro fator da multiplicação. E depois nós dividimos, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes A, dividido por 4. Então, vai sobrar para a gente 2A. Então, nós colocamos aqui dentro do parênteses. A mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 5 vezes B, dividido por 4. O que vai sobrar para nós? Vai sobrar o 5B, e nós colocamos aqui. Porque, vejam, se nós fizermos a propriedade distributiva, nós voltamos lá para a expressão, ó. 4 vezes 2A dá 8A. 4 vezes 5B vai dar 20B, tá certo? Então, na verdade, nós voltamos para aquela expressão algébrica do início. Então, o primeiro caso de fatoração que nós vamos trabalhar será o fator comum, certo? O fator comum é aquele fator, aquele termo que tem comum em todos os termos da expressão algébrica. Então, veja bem, pessoal, o que nós fazemos para descobrir o fator comum? Olhando essa expressão aqui, nós temos aqui, ó,
o 3 e o 6. Na verdade, nós descobrimos quem é o maior divisor entre eles. Quem é o maior divisor comum? Seria o 3, né, pessoal? Aí nós colocamos em evidência, ó. Aí nós fazemos a divisão. 3x dividido por 3 é x. 6 dividido por 3 é 2. Então, olha, nós transformamos uma expressão algébrica numa fatoração, num produto entre dois termos, certo? Veja bem aqui, olha, eu tenho 7 e 14. Quem é o máximo divisor comum entre 7 e 14? 7, não é? Então, este aqui é o termo comum que nós colocamos em evidência. E aí nós vamos dividir, ó, 7A dividido por 7, olha, pensa bem, ó, 7A dividido por 7 dá A, certo? Menos, olha, 14B dividido por 7, 14 dividido por 2, por 7 é 2, então será 2B. Para você confirmar, ó, basta voltar 7 vezes A, 7A, 7 vezes 2B, 14B. Olha aqui o próximo, olha o próximo. Aqui nós temos, ó, 5, 10 e 15. Quem é o fator comum, máximo divisor que eu consigo? Será 5, então este será o fator comum. Agora eu observo as letras. Tem letra em comum que repete em todos os termos? Não. Então nós só vamos colocar o número. Agora veja, ó. 5x dividido por 5, ó, 5x dividido por 5 é x, certo? Depois, 10y dividido por 5, quanto dá? 2y. Depois, 15z dividido por 5 será 3z. Esta é a fatoração da nossa expressão algébrica pelo primeiro modo, que é o fator comum, certo? Olha agora, este aqui, ó, esta expressão algébrica. Nós temos aqui 2 e 2, é o fator comum. Entre os números, é o divisor comum. Agora, entre as letras, pessoal, nós temos x ao quadrado e x. E, professora, quem eu vou pegar, então? X ao quadrado ou x? Eu vou pegar aquele com menor expoente, porque é o máximo divisor que eu tenho. Entre x ao quadrado e x, o menor expoente aqui é 1. Y não é comum, então eu não coloco. Então, veja, ó. Agora eu fiquei com 2x ao quadrado dividido por 2x. O 2 por 2 dá 1. X ao quadrado dividido por x, você mantém a base e subtrai o expoente, então dá x. Muito bem. 2xy dividido por 2x, 2 dividido por 2 é 1, x dividido por x é 1 e sobra o y. Olha lá, se eu multiplicar, vai dar 2x ao quadrado, 2xy, certo? Então, o fator comum, então, quais são os passos para você fazer uma fatoração pelo fator comum? Você vai ver quem é o máximo divisor entre os números 3, 6 e 9. Quem é o maior divisor comum? É o 3. Entre as letras, quem são? Ó, A e A. Vamos pegar aqui, repete com o menor expoente, que é 1. O x e o y não repete. Então, este é o fator comum, certo? Agora, vamos dividir, ó. 3a ao quadrado dividido por 3a, eu cancelo 3 e sobra um a. Muito bem. 6ax dividido por 3a, ó. 6 dividido por 3 é 2. O a cancela, porque dá 1, e o x, então fica 2x, mais 9ay dividido por 3a, eu vou ter 9 dividido por 3, 3. O a dividido por a é 1, sobra aqui o 3y. Olha lá, se eu voltar, pessoal, 3a ao quadrado, 6ax e 9ay, certo? Então, esta é a fatoração pelo método fator comum. Agora, se eu fizer por agrupamento, o que quer dizer isso? Olha, se eu observar aqui, ó, 3 não repete em todos os termos. X não repete em todos os termos. Mas olha o que eu observo, pessoal.
aqui eu tenho que o 3 repete nesses dois e o B repete nesses dois. Então, vamos ver, a gente faz o seguinte, a gente fatora em grupos, certo? Então, veja, ó, quem é o fator comum aqui entre 3x² e 3y? É 3. Então, vai ficar x² mais y. Quem é o fator comum aqui? É o B, percebe? Ó, tem B aqui e B aqui. Então, vai ficar x² y. Ah, professora, mas ainda eu não transformei numa multiplicação. Não, não transformou. Só que agora eu tenho, olha, este fator comum aqui, ó. Então, este é que eu vou colocar em evidência. Veja, aí eu vou dividir isto aqui por isso. O que vai sobrar? O que vai sobrar para nós? Ó, 3x² mais y dividido por 3. Ó, perdão, por x² mais y. Olha aqui, cancela e eu fico com o 3. Mais dx² mais y dividido por x² mais y. Olha lá, eu cancelo e aqui fica o b. Agora eu transformei, ó, esta expressão aqui, que era uma expressão algébrica em forma de soma, e eu fatorei. E aí ela ficou assim, ó, x² mais y, 3 mais b. Certo? Então, por agrupamento, o que é que eu tenho que fazer? Por agrupamento, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir primeiro quem são, dentro da expressão, aqueles que repetem. Então, veja, ó, aqui no caso, veja, eu tenho aqui, ó, x que repete aqui, x que repete aqui e x que repete aqui. Então, eu vou tentar agrupar aqui, ó, olha. Então, eu vou colocar o x em evidência e o y, porque, ó, é o x e o y que repete. Então, vai ficar 2xy dividido por xy, ó, 2xy dividido por xy, cancela, fica o 2. A xy dividido por xy, olha lá, fica o a. Percebe o seguinte, ó. Só que agora, quem é o fator comum? É o 2 mais a. Então, é ele que eu coloco em evidência. Veja bem. Agora, vai ficar, ó, xy2 mais a, dividido por 2 mais a. Olha, todo esse termo eu posso cancelar porque dá 1. E vai sobrar o que aqui para mim? xy. Agora, 2 mais a dividido por 2 mais a, quando o numerador é igual ao denominador, isso aqui dá 1. Então, olha lá, eu transformei uma expressão algébrica de 4 termos num produto. Veja, isto aqui é fatorar. Aqui, no caso, fatoração por agrupamento. Tá bom? Então, para eu fatorar por agrupamento, eu tenho que agrupar os termos que têm fator comum. Vamos ver aqui, ó. Aqui, quem é o fator comum? Não é x? Pego sempre com o menor expoente, que é o máximo divisor comum. X² dividido por x dá x, 4x dividido por x dá 4. E agora aqui, quem que é o fator comum? É o a, não é? É o a. Então, ó, ax dividido por a dá x, menos 4a dividido por a dá 4. Dá 4. Agora, quem é o fator comum? É o x menos 4. Então, olha, x menos 4 vai ser x menos 4 dividido por x menos 4 dá x. Mais ax menos 4 dividido por x menos 4 dá. Então, eu transformei esta expressão num produto. Então, é a fatoração por agrupamento. Agora, o próximo caso será a diferença de 2 quadrados. Lembra que nós fizemos anteriormente os produtos notáveis? Então, ó, nós vimos isso aqui, não vimos? Que quando eu tenho o produto de uma soma pela diferença, eu tenho a² menos b².
como resultado, porque veja, lembra? Se eu multiplicar, ó, a² menos AB mais AB menos B², eu cancelo e fico com A² menos B². Lembra? Então, pode-se dizer que A mais B, que multiplica A menos B, ela é fatorada nesta forma aqui. É a forma fatorada. Então, aqui eu vou vir pelo contrário, ó. Então, eu tenho A² menos B², fatorando, eu vou ter A mais B, que multiplica A menos B, tá certo? Então, veja, olha lá, eu vou ter esta expressão aqui. Aí você vai falar, professora, não tem o fator comum. Você tem o fator comum? Não. Dá para agrupar? Não, já está em 2, como é que eu vou agrupar? Então, eu vou lá naqueles casos de fatoração. Qual que é o próximo? Ó, diferença entre 2 quadrados. E como é que eu faço para fatorar? Eu faço assim, ó, pessoal. Eu tiro a raiz quadrada de 25, que dá 5. Tira a raiz quadrada de b à quarta, que dá b². Aí eu coloco 5 mais b², que multiplica 5 menos b². Olha lá, produto é fatoração dessa expressão. Olha aqui, ó. Faço a raiz quadrada de 16x², é 4x. Por que que é 4x, pessoal? Porque, olha, raiz quadrada de 16x² é 4x vezes 4x. 16² é isso, né? 4x vezes 4x. E aqui, ó, eu sei que 4x vezes 4x dá 16x². Quem é raiz de 1? É 1 mesmo. Então, eu posso colocar, ó, 4x mais 1, que multiplica 4x menos 1. É a forma fatorada, tá bom? E agora, o trinômio quadrado perfeito. Nós vimos anteriormente que nós temos trinômio, são 3 termos, né? Nós tínhamos trinômio quadrado perfeito desta forma, né? Ó, que na verdade, aí aqui tá errado, é y. Que na verdade é isso aqui, e temos o trinômio quadrado perfeito, que é o quadrado da diferença. Aqui é o quadrado da soma e aqui é o quadrado da diferença. Muito bem. Então, veja. Se eu tiver esta expressão aqui, eu sei que é um trinômio, né? Ó, é um trinômio. Será que eu consigo fatorar? Então, veja, ó, eu faço a raiz quadrada dos dois termos que tem quadrado, ó. Aqui vai dar 3x e aqui vai dar y. Aí eu vou fazer o quê? A soma, o quadrado da soma. E vou verificar se dá certo, ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, olha lá, mais o quadrado do segundo. Então, deu certo, tá? Olha aqui, o que eu faço? Tira a raiz quadrada do primeiro, que é 5. A raiz quadrada do outro quadrado, que é b, né? E aí, aqui não é menos, então vai ficar 5 menos b², que é a mesma coisa, pessoal, que 5 menos b, que multiplica 5 menos b. Aí, eu vou fazer a distributiva, ó, 25 menos 5b, menos 5b, menos com menos, mais b². Então, vai ser 25 menos 10b mais b². Só que eu não preciso fazer sempre essa distributiva. Lembra que a professora falou, ó, 5 menos b². Eu faço o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha lá. 25 menos 10b mais b². Posso também inverter aqui a ordem, né? Fazer b² menos 10b mais 25.
Dá na mesma. É o mesmo elemento. Agora, veja, nós temos aqui no LDI um fluxograma. O que quer dizer isso, um fluxograma? Quer dizer que nós temos uma receitinha para conseguir, para descobrir se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Olha lá, pessoal. O primeiro passo é esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro passo. É um trinômio, aqui no caso, x ao quadrado mais 12x mais 36. É um trinômio? É um trinômio porque tem 3 termos. Se não tivesse, eu já afirmo que não é um trinômio quadrado perfeito. Agora, eu sei que é um trinômio, mas eu não sei se ele é um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver o que eu faço. Segundo passo. Tem 2 termos ao quadrado? Olha, tenho 2 termos aqui ao quadrado. Se não tiver, eu já sei que não é um trinômio quadrado perfeito, porque não tem 2 termos ao quadrado. Se sim, o que eu faço? Olha lá que a professora falou. Tiro a raiz do primeiro e tiro a raiz do último. Olha, faço a raiz do último. E aí eu tenho um número que eu chamo de P. É o produto dessas duas raízes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar este termo aqui, ó, este termo aqui do meio e dividir pelo P. Então, ó, 12x dividido por 6x, que é o P, né? Porque x6 é a mesma coisa que 6x. Olha lá, 12 dividido por 6 dá 2. O x cancela. Se eu obter 2 ou menos 2, eu tenho certeza que é um trinômio quadrado perfeito. Tá certo? Então, vamos ver agora um outro exemplo. Então, por exemplo, ó, pessoal, eu tenho aqui, ó, 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Então, vamos lá no fluxograma. Primeiro, é um trinômio? É um trinômio. Depois, é quadrado? Tem 2 quadrados? Tem, ó, um quadrado aqui e um quadrado aqui. E agora, o que eu verifico para saber se é quadrado perfeito? Eu tiro a raiz desse, que vai dar 3x, faço a raiz desse, que vai dar y, e eu consigo um produto, um P, certo? Aí o que eu faço? Eu pego o outro termo do trinômio, e divido pelo P. Olha lá, divido pelo P. Eu consegui 2, consegui. Então, eu sei que é um quadrado, um trinômio quadrado perfeito. Certo? Opa! Oh, meu Deus. Trinômio quadrado perfeito. Certo, pessoal? Então, é isso. Agora, vamos lá para as atividades. Veja. Primeira atividade. Eu tenho aqui 2 retângulos, certo? E eu tenho 2 maneiras de conseguir a área destes 2 retângulos, que na verdade é o mesmo retângulo. Só que esse primeiro terreno aqui, vamos supor que eu tivesse um terreno. Eu dividi esse terreno em 2 lotes para vender, por exemplo. Então, qual é a área deste primeiro retângulo? Então, a área do primeiro retângulo vai ser lado vezes lado, não é? Comprimento vezes altura. Então, seria A mais B que multiplica X. Essa é a área da primeira figura. Agora, qual é a área da segunda figura? Ó, a área da segunda figura, você concorda comigo que é a área do lote 1 mais a área do lote 2? Concorda? Então, ó, a área total vai ser essa mais essa, tá? Qual que é a área do lote 1? Aqui não é x? Então, seria AX. E a do lote 2? Seria BX. Epa, olha lá, pessoal.
Eu posso fatorar isso aqui? Posso, como? Colocar o fator em evidência. Quem é o fator comum aqui? Não é o x? Olha lá, x. Então, ax dividido por x dá A, bx dividido por x dá B. Olha, deu exatamente a mesma coisa, tá bom? Vamos agora ao exercício 2. O exercício 2, pessoal, são muitos exercícios. Então, a professora vai fazer apenas o primeiro e o segundo. Aí vocês vão fazer o resto, a dúvida que vocês tiverem, vocês falem com a professora, tá bom? Então, vamos lá, ó. Letra A. 5A mais 5B. Quem que é o fator comum, ó? É o 5. Então, 5A dividido por 5 dá o A, 5B dividido por 5 dá o B. Pronto, deu certinho a fatoração. Fatorar é transformar em multiplicação. Olha a letra B. 2xy menos 4my mais 8ay. Quem é o fator comum dos números? Ó, é o máximo divisor comum, que é o 2. Entre as letras, tem x em todos? Não. Tem y em todos? Tem. Então, ele é o fator comum. Então, vamos lá agora. 2xy dividido por 2y, sobra o x. Menos, porque aqui é menos. 4my dividido por 2y dá 2m. Mais 8ay dividido por 2y dá 4a. Então, ó, se você voltar, pessoal, dá certinho. Volta aqui para a expressão algébrica, tá bom? Bem, agora eu vou colocar aqui em evidência o fator comum desse primeiro, ó. 8A mais 8B. Veja, quem é o fator comum? É o 8. Então, vai ficar A mais B. Aqui, ó, na letra B, A ao cubo, B ao quadrado, mais A ao quadrado, B ao cubo. Lembra que eu falei que eu vou pegar quem repete com o menor expoente? Então, vai ser o A2 e vai ser o B2, certo? Que é o máximo divisor comum. Aí, eu vou dividir, ó, A ao cubo, B ao quadrado, por A quadrado, B quadrado, vai ficar A, eu coloco aqui, e aqui vai ficar B, certinho? E agora que os polinômios, eu vou tentar fazer por agrupamento, porque eu não tenho um termo que repete em todos aqui, ó, mas eu vou agrupar. Quem é o fator comum aqui? É o A com o menor expoente. Então, vai ficar A mais 1. E aqui A mais 1. E agora, quem é o fator comum? A mais 1, que vai ser A quadrado mais 1, certo? Aqui, ó, qual o valor da expressão? Sendo A valendo A mais B 30 e X mais Y. Para eu não precisar colocar aqui, eu não tenho como substituir o A, o B e o X e o Y. Mas eu vou tentar fatorar, pessoal. Olha lá. Quem é que repete aqui? Não é o A? Então, vai ficar X mais Y. Quem repete aqui? Não é o B? Então, vai ficar X mais Y. E agora? Agora eu posso substituir? Ainda não. Eu tenho que fazer em evidência esse aqui, ó. X mais Y, que vai ser A mais B. Agora eu posso substituir, porque, ó, X mais Y é 5 e A mais B é 30. Então, aqui eu tenho 150. Sem fatorar, eu não conseguiria resolver esse exercício, tá bom? Veja agora o exercício 6. Eu vou aqui na letra A pensar que eu tenho a diferença entre dois quadrados, ó. Lembra como eu resolvo? Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo. Aí fica x menos y, que multiplica x mais y, tá? Aqui, eu tenho 9
A ao quadrado menos 9b ao quadrado. Diferença entre dois quadrados. Vamos fatorar? Então, vai lá. Tira a raiz desse, 3a. A raiz desse, 3b. Então, vai ficar menos e mais, tá? Agora, aqui, olha, eu tenho aqui, ó, veja bem que nesse eu ainda posso fatorar mais um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Vamos colocar entre colchetes, que é mais fácil. E aqui também eu tenho 3, ó. Ó. E agora eu sei que A mais B é 12 e A menos B é 6. Então, ó, 3 vezes 6, que multiplica 3 vezes 12. Então, aqui eu sei que esse resultado vai dar 648, tá bom? Vamos agora para o 8. O 8. Determine o valor, sabendo que x mais y é 10 e x menos y é 4. Então, olha aqui, ó. Esse aqui é a diferença entre dois quadrados. Como que eu fatoro? Tira a raiz desse da x, tira a raiz desse da y. X menos y, que multiplica x mais y. E aqui, ó, 5 e 5 é em evidência. X mais y. Então, agora, quem que eu tenho em comum aqui, ó? Eu tenho x mais y e x mais y. Agora, eu coloco em evidência. Aí, vai ficar x menos y mais 5. Olha lá, x mais y é 10. X menos y é 4. Então, eu tenho 10 vezes 9. Então, eu sei que aqui é 90, tá bom? Aqui, ó, usando o fluxograma, descubra se eles são quadrados perfeitos. Olha aqui, vamos ver o primeiro, ó. X ao quadrado mais 6x mais 9. É trinômio? É, então eu continuo aqui. Tem dois quadrados? Tem. O que eu faço agora? Tiro a raiz dos quadrados e eu vou conseguir um P, que é o produto. Aí eu pego outro termo que não tem quadrado e divido pelo P. Consegui 2? Consegui. Então, aqui é quadrado perfeito, tá? Agora, vamos ver o próximo, a letra B. Vamos ver se é um trinômio quadrado perfeito. Olha lá. 9x ao quadrado menos 30x mais 25. É trinômio? É. Tem quadrado? Tem, aqui e aqui. Então, o que eu faço? Tiro a raiz. Então, vai dar 3x e 5. Aí, virou um P, um produto, que isso aqui deu 15x. Pega o termo do meio, que é menos 30x, e divido pelo P. O que eu consegui? Menos 2, ó. Então, ou 2 ou menos 2 é um trinômio quadrado perfeito. Agora, veja esse, o último, a letra C. A letra C é 16x ao quadrado mais 20x mais 9. É trinômio? É, tem três termos. Tem dois quadrados? Tem. Tiro a raiz, 4x e 3. Multiplico, descubro o P. Pego o termo do meio e divido pelo P. Olha lá, quanto que eu consegui aqui? Consegui 2. Não, 20 dividido por 12 nem dá 2, nem dá menos 2. Então, não é um trinômio quadrado perfeito. Tá certo? O 10, vamos lá agora ao 10. O 10, olha aqui, pessoal, vocês vão verificar pelo fluxograma se é quadrado perfeito. Vou fazer o A, tá? Olha lá. Tem três termos? Tem. Tem quadrado? Tem.
tira a raiz, x e 1, é o P, certo? Então, o P deu 1x. Pego o termo do meio e divido pelo P. Consegui 2? Ó, consegui. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, fica x mais 2 ao x mais 1 ao quadrado, né? Então, vai ser, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer uma outra letra, a letra B? Então, vamos lá. Vamos lá. X ao quadrado mais 10x mais 25. É trinômio, tira a raiz. Multiplico, deu 5px, pego do meio. Então, as raízes são x e 5, tá? Vamos ver se dá certo, se é quadrado perfeito. Então, o que que eu faço? 10x dividido por 5x. Ah lá, deu 2, é quadrado perfeito, e é mesmo. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos fazer equações polinomiais do segundo grau. Pessoal, eu tenho 3 vídeos neste dia de hoje, por quê? Porque nós já estamos acabando o bimestre. Vocês não precisam assistir todos os vídeos hoje. Assiste o vídeo hoje, aí amanhã assiste o outro, depois assiste o outro. Não precisa assistir tudo de uma vez, tá bom? É que eu vou colocar os 3 vídeos para que a gente possa fazer todo o nosso conteúdo do LDI, tá bom? Para a gente não ficar atrasadinho, ok? Então, até o próximo vídeo.